Não tô conseguindo. Mas deixa, tudo bem. Não tem problema. Né? Eu vou esperar. Olha, igual eu te falei, eu entrei 5 minutos antes, né? Então eu vou. Já vou te chamar. Não tem problema, porque eu não consigo. Oi, Luana Maria. Boa noite. Obrigada por estar sempre aqui conosco. Oi. Olá, boa Tudo bem? noite. Bem, Boa você consegue noite, me ouvir bem? Max. Consigo? Você tá conseguindo me ouvir? Também estou conseguindo te ouvir. Aham. Ah, que bom. É, Então, eu não vou esperar muita gente entrar, como eu disse, porque fica gravado, né? Senão não Sim? vai dar tempo de responder, porque são muitas perguntas, né? Sim, são E, algumas perguntas, né? é, então, apesar olha, eu entrei adiantado, falta um minutinho. Se você quiser Espera esse, aguardar, a gente aguarda das porque é horas. sacanagem, porque a gente colocou um horário, né? Sim. Então é bom a Uhum. gente cumprir com o horário, né? A gente entrou um pouquinho antes. Oi, Pauli, Rafa, Roque, Félix, tudo bem? Bem-vindos. Vai ser uma live muito rica. Eu espero, assim, de coração. Boa noite, Paulo. Boa noite, Jéssica. Que transforme muitas vidas, né? Porque hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E, assim, hoje é o dia, né? Não só hoje, né? Como eu disse na live passada, mas é um dia que a gente tem para dizer, né? Para falar mais a respeito do assunto, né? Um dia em prol Sim, da vida. sim. E De aí onde a eu gente vou dá começar. mais ênfase, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente já pode começar, porque já deu 8h30. E aí vai Vamos ficar lá. gravado de qualquer forma, né? Isso. Tudo Uhum. bem? Tudo bem. Então, primeiro eu vou começar apresentando o meu projeto, porque nem todo mundo conhece, né? Meu projeto é o Me Faz Entender. Eu trago profissionais aqui, né? Pessoas para esclarecerem as dúvidas dos meus seguidores, minhas dúvidas também. Começou no início da pandemia. Eu tinha muitas dúvidas em relação a vários assuntos. Oi, Fran, Juninho. E aí eu tinha muitas dúvidas, e aí eu falei, gente, até essa questão mesmo de sair da zona de conforto, sabe? Porque eu tô de home office, e aí eu falei, nossa, eu quero fazer alguma coisa produtiva para mim e para as pessoas também, aproveitar esse tempo que as pessoas estão em casa, né? E sanar algumas dúvidas minhas e dúvidas das pessoas que me seguem também. Então, por isso que cada semana eu faço toda quinta-feira, eu venho com um tema. Setembro que eu tenho focado nessa questão do Setembro Amarelo, né? Mas eu já trouxe outros profissionais aqui também. Meu nome é Tamires Martins, eu sou pedagoga e é isso. Agora eu vou passar a palavra para o Max, querido. Seja muito bem-vindo, é uma honra te ter aqui, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigado você, Tamires. Esse projeto é um projeto assim, muito, muito, muito legal mesmo, né? A começar do nome, né? Me faz entender. E por ser esse projeto que dá oportunidade da sociedade mesmo entender sobre várias questões muito necessárias, né? Eu te agradeço pelo convite. A gente está a quilômetros de distância, né? E é tão gostoso a gente ver
quando o nome, né, e nosso trabalho vai tão longe assim. O meu nome é Maxwell Lucas, eu sou psicólogo, né, sou formado aí desde 2012, formei pela Universidade de Uberaba, atuo hoje somente na área clínica, e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que surgiu, inclusive, o primeiro estudo dela foi sobre pacientes depressivos. Ela nasceu desses pacientes, né? Então, falar sobre depressão dentro da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, é algo muito importante para nós. Não que os outros não sejam, mas é um transtorno que talvez tenha dado origem aí à nossa teoria. Bacana. Então, aí eu já vou partir para as perguntas. Eu vou até dar uma acelerada. Vamos lá. Mas você pode responder no seu tempo, porque assim, a gente quer sugar ao máximo do seu conhecimento, claro, né? Vamos conversar. Então, a primeira pergunta ela é um pouco óbvia, né? É de acordo com o tema mesmo. Porque assim, por mais que muitas pessoas saibam, outras não, né? Então, assim, eu acho que nenhuma pergunta que os meus seguidores mandam, eu descarto, assim, só quando é algo muito óbvio, porque muita gente não sabe, né? Sim. Então, a primeira pergunta é, o que é de acordo com o tema, o que é depressão? É frescura? E qual é a sua relação com o suicídio? Vamos lá. Não existe pergunta, principalmente para nós psicólogos, a gente fala isso, não existe pergunta boba, não existe dúvida boba. Tudo é necessário para que a gente entre nesse universo, para a gente entender e se conhecer melhor. E é muito importante isso, né? Essa pergunta se é frescura. Porque, por incrível que pareça, a gente escuta muito isso, né? Que depressão é frescura. Os pacientes chegam no consultório, muitas vezes não tendo consciência disso, e muitas vezes tendo consciência, e às vezes muito feridos porque escutam nas suas casas, com as pessoas que eles se relacionam, que isso é frescura, que isso é falta de Deus, né? E dentre outras coisas, né? Ou que isso é falta de arrumar uma ocupação na vida. Então, depressão não é frescura. É importante frisar que depressão ela é uma doença, né? Ela é um transtorno mental. É importante frisar isso. Infelizmente, muito comum. E é uma doença séria, uma doença incapacitante que afeta negativamente como as pessoas se sentem, como elas se comportam, né? Mas uma boa notícia para isso é que ela é uma doença tratável. É uma doença séria, incapacitante, mas é uma doença tratável, né? Ela provoca em nós muitos sentimentos, né? Sentimentos de tristeza, de perda de interesse nas atividades, perda do prazer, enfim, né? Ela é uma doença que ela está aí, se não me engano, hoje, através dos estudos, ela está em 4º lugar na doença mais incapacitante do mundo. Então, nós estamos falando de um adoecimento muito grave, né? Uma coisa que as pessoas não sabem é que a depressão, ela afeta o nosso córtex, né? Ela afeta o nosso cérebro. Então, pessoas deprimidas, tem estudos que o cérebro dessas pessoas são menores. Eles diminuem de tamanho. Então, nós estamos falando de uma doença que afeta, inclusive, a nossa anatomia cerebral. Então, não é uma brincadeira, né? É muito sério. E quando a gente fala de associação ao suicídio, né? Eu acho que foi essa sequência da pergunta, né? Foi essa sequência. Relação com o suicídio. Os estudos vão mostrar, Tamires, que 90% dos transtornos mentais estão relacionados ao suicídio. 90% das pessoas que se suicidam, elas têm algum transtorno mental, de alguma forma. E que transtorno mental? Depressão, transtorno bipolar, transtorno borderline, né? E vários outros transtornos que aí a gente tem, transtornos de estresse pós-trauma. Então, os transtornos mentais, eles estão 90% associados ao suicídio, tá? E o que a gente pode pensar, né? A depressão, ela se destaca no meio disso, né? Por quê?
ela afeta muito o nosso humor e ela é uma doença que eu costumo dizer que é a doença da desesperança, né? A pessoa que tem depressão, ela enxerga um futuro muito sem esperança. Se a pessoa enxerga um futuro sem esperança, uma vida sem esperança, ela, infelizmente, acaba entendendo que tirar a própria vida acaba sendo uma solução. E isso é muito grave, como, né, do que a gente está dizendo. E se nós estamos falando de uma doença tão grave, mas que é tratável, é importante a gente trazer esse conhecimento, porque as pessoas às vezes estão passando por determinadas situações e elas nem param para pensar que elas podem se ajudar, né? Então, isso é muito importante de se entender. Nós estamos falando de uma doença séria, mas que ela precisa ter tratamento. E eu digo para os pacientes assim, pensar em morrer não é algo muito saudável. Se isso tem acontecido com você, se isso tem acontecido com frequência, isso significa que você está precisando de ajuda. É muito complicado mesmo, porque às vezes a pessoa ela pensa, ela quer se livrar do sofrimento, mas gente, a gente quer, inclusive, já iniciando, né, já que hoje é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, tem assim milhares de alternativas, né? A terapia, né? Hoje em dia as coisas com a internet mesmo, a gente tem acesso a tantos conhecimentos, a tantas ferramentas, né? Para a gente melhorar mesmo a questão da mente. E assim, o suicídio não é solução. Eu, assim, nas minhas lives eu não costumo colocar assim as minhas crenças, mas assim, na minha convicção, eu sinto, né, e eu sei que o suicídio é apenas é pior, né? É uma coisa muito... É importante a gente colocar que a pessoa que ela chega a pensar nesse tipo ou fazer alguma tentativa em relação a isso, ela está, né, adoecida e ela não consegue enxergar essas questões. Então não adianta a gente colocar questões de crenças ou algo assim. A gente precisa acolher, a gente precisa entender o que está acontecendo ali e de alguma forma procurar direcionar. Por quê? Essa é uma das questões também, né? Geralmente, quando as pessoas ligam para mim para poder marcar um atendimento, eu posso dizer que quase 100% das vezes, quando uma pessoa está com depressão, não é ela que liga. Às vezes é o esposo, a esposa, né, um amigo ou alguém. Geralmente, o que nós, enquanto psicólogos, a gente faz, né? A gente orienta que a própria pessoa ligue, que ela marque, que ela tenha essa iniciativa. Mas essa é uma prática minha que eu vou dizer agora, tá? Quando, em relação à depressão, que a pessoa que me liga, eu não só permito que a própria, por exemplo, a esposa marque, mas que eu oriento que, se possível, venha no primeiro atendimento junto. Não necessariamente vai entrar no atendimento, mas vai dar esse primeiro passo, porque a pessoa tem muita dificuldade. A depressão, ela incapacita, ela tira energias, né? A energia da pessoa, e a partir do primeiro atendimento a gente vai conseguindo conduzir. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com essa relação que muitas vezes a sociedade impõe para as pessoas, que não pode isso, que não pode aquilo, que não tem que pensar nessas coisas, porque isso se torna mais um peso para a pessoa. Então, ao invés de ser um fator de proteção, isso se torna um fator de risco. Entendi. É verdade. A gente que é leiga, né? A gente acaba falando assim algumas coisas, mas assim, nada como um profissional para esclarecer mesmo. Porque às vezes a gente tem uma pessoa na família, a gente fala, não, tem outras possibilidades, mas às vezes a pessoa, eu não sei se, né, tem a questão da química mesmo, né, do próprio corpo. E a gente às vezes fala assim, mas eu já dei vários conselhos, já falei para procurar em várias outras coisas, mas a pessoa realmente, quando ela chega a um certo ponto de depressão, ela não consegue escutar, né? Ela vai ter mais dificuldade. Na verdade, ela consegue escutar.
ela só não consegue colocar em prática sozinha, ela precisa de ajuda. Né? Então, aquilo que para a gente está muito mais fácil, por exemplo, né? Levantar da cama. Para quem está muito deprimido, ela precisa arrastar muito isso, ela precisa de uma energia extra para conseguir, né, fazer as coisas. Se fosse simples, a pessoa fazia, né? Então, ela precisa de uma ajuda mesmo para isso. Com certeza. Eu já vou passar para a próxima pergunta. Vamos lá. Como diferenciar uma tristeza profunda associada ao desânimo de uma depressão? Tá. Bom, uma diferença muito clara é que a depressão, ela é uma doença que traz em si uma tristeza acentuada. Mas na depressão é uma tristeza que não cessa, sabe? Por mais que tenha, a pessoa sorri e tal. Sim, ela pode sorrir, ela pode ter momentos onde que ela tem algum tipo de alívio, mas essa tristeza, ela está sempre muito presente, né? Mas a gente também não pode entender, e aí tem alguma pergunta mais para frente, que esse não é o único sintoma. E aí, por exemplo, se a pessoa tá rindo comigo e tal, como acontece muitas vezes, nossa, eu jamais esperava. Nossa, mas você é deprimido? Porque às vezes as pessoas acham que é só aquela pessoa que está deitada lá na cama, né, ou trancada no quarto. E não é, né? A diferença disso para a tristeza é que a tristeza, a tristeza em si ela é transitória, né? Nós temos isso. Às vezes a gente fica triste, e aí aquilo dura ali um dia, algumas horas, e aí depois aquilo passa, né? E a tristeza, ela sempre tem motivo. Às vezes eu tô triste porque eu perdi o emprego, ou porque eu briguei com alguém que eu gosto, ou porque o dia não foi tão legal, ou porque, sei lá, eu tive um problema com alguém ali no trabalho, e aí isso me deixou triste. É importante isso. A tristeza sempre tem motivo. A depressão, não necessariamente. Por isso que as pessoas sempre falam assim, nossa, mas você tem tudo na vida, por que você tá assim? É porque ela tá doente, né? Ninguém fica, por exemplo, falando assim, nossa, mas... Justificam, né? Justificam, olha, ela tem isso, aquilo, que tem. Não encaram como uma doença. Por exemplo, se a pessoa tá com câncer, que é uma coisa mais assim, eles não encaram que depressão também é uma doença tão grave quanto, né? Sim, sim. E exatamente, não há necessariamente um motivo. A depressão ela é multifatorial. E aí eu simplesmente eu tô vazio, tô triste, né? E não há um motivo claro. Eu tô com depressão porque eu perdi o emprego. Nem sempre, nem sempre. Sim. Qual é a função da terapia na depressão? Tá, vamos lá. Vou falar através da minha visão dentro da abordagem, tá? Da terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental ela vai trabalhar muito na identificação de pensamentos, de crenças, de visão de mundo, de visão de si mesmo, que estão provocando sentimentos e comportamentos que a gente chama de disfuncionais, né? Então, a função da terapia cognitivo-comportamental na depressão é poder identificar quais são as interpretações de mundo de si mesma que estão por detrás deste resultado, né? Que é aí a depressão. Então, ela vai ajudar a mudar essa forma de pensar, mudar essa forma de encarar a realidade, né? E a lidar com esses pensamentos automáticos, que, consequentemente, vão influenciar na maneira como se sente e na maneira como se comporta. A depressão, ela afeta muito o estilo de vida da pessoa. Então, a terapia vai ajudar muito nisso também. Trabalhar muito nessa mudança do estilo de vida. Né, de determinadas coisas que a pessoa, de determinadas maneiras como a pessoa acaba se comportando na depressão, por exemplo. Então, a depressão tira a vontade da pessoa se cuidar,
Então as pessoas não sabem, mas a pessoa perde. Eu tenho pacientes que têm dificuldade de tomar banho e lavar o cabelo, de escovar dentes. Então a terapia vai muito no sentido de colaborar para a pessoa, por exemplo, da gente mudando esses pequenos comportamentos. Exemplo, essa semana você vai mandar uma mensagem para mim todos os dias ou mandar uma foto dizendo para mim o horário que você escovou os dentes, né, e o horário que você, por exemplo, tomou banho. E aí a gente chama isso de ativação comportamental, porque a pessoa precisa se ativar comportamentalmente, porque na depressão ela perde os reforços positivos. E aí ela não consegue, por exemplo, nem escovar os dentes se ela estiver num nível muito grave. E aí ela sabe que isso não é legal e ela começa a ficar cada vez com a visão cada vez mais distorcida dela. Isso vai entrando num ciclo. Então a função da terapia, bem por cima, né? Ela vai trabalhar nessa mudança de pensamento, de entender que aquilo é um sintoma, de trabalhar isso aos poucos, de mudar o estilo de vida, mudança de comportamento, inserindo novos hábitos, retomando hábitos prazerosos que antes a pessoa tinha prazer e que agora ela não tem mais, até que ela vá conseguindo retomar o prazer na vida, né? Tomar realmente esses reforços que a depressão geralmente tira. De um modo geral, essa é a função da terapia na depressão. Quando você citou a questão a falta de prazer, né, de tomar um banho, a psicóloga Ana Soares, que eu até fiz uma live com ela, a primeira live, né, do mês, querida, minha amiga, ela disse o seguinte, que o sintoma principalmente é o desprazer, né? Exatamente, né? É a perda de interesse ou prazer. Os dois principais sintomas é o humor deprimido, e aí é importante a gente entender que esse humor deprimido não necessariamente ele é uma tristeza, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não me sinto triste, mas a pessoa ela chega muitas vezes com a queixa de que ela está vazia, né? Então esse humor deprimido ou vazio e essa perda de interesse ou prazer, especialmente em coisas anteriormente prazerosas. Geralmente são dois grandes sintomas que a gente começa a prestar bastante atenção. Mas não são só esses, mas são os principais. A próxima pergunta. Tem pessoas que ficam irritadiças na depressão. Os sintomas são sempre parecidos? Aí já vincula com aquela questão do quais são os mais comuns. Uma tá, eu acho, um pouco associada à outra, né? Essa pergunta eu achei ela muito interessante, tá, Mix? Por quê? Porque as pessoas não sabem que irritabilidade é um sintoma de depressão. Volto a dizer, sempre eles associam essa questão da tristeza. Mas, por exemplo, irritabilidade excessiva é um sintoma. E muitas vezes ele entra no lugar da tristeza. Ele aparece muito em homens, em crianças, né? As crianças sempre muito irritadas, nervosas, né? De uma maneira muito frequente, ele acaba sendo um sintoma que é alerta. Se a gente percebe isso associado a vários outros sintomas, né? Que lá no DSM, que é o manual do diagnóstico dos transtornos mentais, a gente vai ver, a irritabilidade, ela está muito por detrás, né, da própria depressão. E os sintomas não são sempre os mesmos, não. Nem todo mundo manifesta os mesmos sintomas, né? É uma gama de sintomas e nem sempre são os mesmos. Eufórica, não é? Eu já observei pessoas assim, eufóricas, são muito extrovertidas e aí de repente cai na cama e fica meses com depressão. É muito relativo mesmo, né? Provavelmente, tá? A gente está falando aí de um transtorno bipolar. Essa questão da euforia. Na depressão, o que a gente percebe dessa questão aí é uma certa agitação psicomotora. Às vezes as pessoas vêm dias extremamente agitadas, por exemplo, né?
Porque às vezes a pessoa pensa que é só aquela coisa mesmo da falta de energia e da apatia. Nem sempre, né? Às vezes a pessoa está muito agitada, né? Aumento de uma fadiga, isso pode também ser um sintoma de depressão. Mas esse movimento de muito eufórica, muito falante, e entre outras coisas que são relacionadas à euforia. E aí, passado tempos, né? E aí, assim, isso tem diagnóstico certo. A pessoa cai profundamente numa depressão, provavelmente a gente está falando de um outro transtorno, que é muito confundido com depressão. Por isso que é importante a gente fazer bem um diagnóstico diferencial, porque às vezes a pessoa está sendo tratada como depressão e ela tem uma bipolaridade, né? E aí o tratamento não é um tratamento que está sendo eficaz. Queda de cabelo é um sintoma, dependendo do nível da depressão, ou pode ser efeito colateral de alguma medicação? Tá. Queda de cabelo, ela não está entre os sintomas da depressão. Se a gente for procurar lá no DSM, não está escrito lá queda de cabelo. Mas a gente sabe que a saúde capilar, né, ela está muito relacionada com a nossa saúde emocional. Então, por exemplo, né? Com a imunidade, né, alimentação, essas coisas. Então, por exemplo, períodos de estresse muito grande, né? Um dos sintomas é queda de cabelo, né? Então, se isso relacionado a outras questões, né? Você também está com queda de cabelo, muito provavelmente isso está indicando que algo não está indo bem com a sua saúde emocional. Não dá para dizer que eu estou com tô caindo cabelo, então eu estou com depressão. Volto a dizer, isso não está lá entre os sintomas clássicos, mas está bem relacionado com a nossa saúde emocional, né? A queda de cabelo. Tá. É possível tratar depressão sem medicamentos? Sim, e aí vamos precisar nos ater aqui bastante, porque senão as pessoas podem nos interpretar mal. Os estudos mostram, né? Até teve uma pergunta aqui, né? Alguém perguntou se existem níveis, se existem grau de depressão. Existe. A gente tem o grau de depressão leve, depressão moderada e depressão grave. Os estudos vão mostrar que a depressão de leve a moderada, sim, ela pode ser tratada sem medicação. De moderada a grave, não. Porém, vamos entender isso melhor, tá? O que significa isso, né, de ser tratado sem medicação? Porque a medicação, ela não é a salvadora da pátria. A medicação, ela vai colaborar. Nós estamos falando de uma disfunção bioquímica no cérebro. Então, se um paciente chega com uma depressão e a gente avalia que ela está de moderada a grave, não tem como tratar sem a medicação. Porque o paciente ele não vai conseguir muita coisa, porque está faltando, né, substâncias no cérebro dele, que é só a medicação que vai trazer. Tá? Mas a medicação sozinha também não vai resolver. Então, o tratamento para depressão, ele é multidisciplinar. Então, nós estamos falando aí de exercício físico, de melhora numa alimentação, de mudança no estilo de vida. Então, eu também achar que ela vai tomar medicação e que por si só vai resolver, não vai. Depende muito do paciente. Por isso que uma depressão de leve a moderada dá para tratar sem medicamento, por quê? Porque nós vamos trabalhar em estilos de vida. Nós vamos inserir uma atividade física. Muitas vezes a pessoa está numa situação onde que ela não tem nenhum reforçador, né? Talvez a única coisa que ela faz é trabalhar, ir para casa, ou
em casa e cuidar dos filhos, por exemplo, e ela não tem nenhum tipo, ela está com um estilo de vida que não traz nenhum tipo de reforçador positivo para ela. Então, nós vamos estar inserindo novas situações, né? Novas formas, né? Essa semana eu vi assim, eu deixei de fazer muita coisa na minha vida para cuidar da minha casa e do meu marido. Então, coisas que antes para mim eram muito boas, eu não faço mais, né? Todos os nossos divertimentos são coisas que têm muito mais a ver com ele do que comigo. E essa pessoa, por exemplo, tem demonstrado traços de depressão inicial, que está leve. Nossa, essa pessoa precisa de uma medicação? Não, ela não precisa ainda, né? Ela precisa trabalhar mudança de estilo de vida, entendimentos de pensamentos distorcidos, de crenças que estão por detrás, de entender um pouco esse estilo de vida que ela acabou adquirindo para ela, a partir desse casamento, por exemplo, e que está afetando a saúde dela. Então, sim, é possível tratar depressão sem medicamento, mas quem vai avaliar isso? O profissional de saúde, né? O psicólogo e o psiquiatra em conjunto. Muitos psiquiatras, já tem muitos bons psiquiatras aí, que entendem que muitas vezes o paciente não precisa necessariamente de uma medicação. Ele precisa de uma mudança de estilo de vida, né? Então, fazer uma consulta para fazer essa avaliação é o mais importante, para saber em que nível que essa depressão está e se ela precisa ser tratada com medicação ou não. Porém, para fechar isso, os estudos mostram que a medicação associada à terapia e a mudança no estilo de vida, os resultados são infinitamente mais rápidos. Entendi. O luto pode se transformar numa depressão? Pode. O luto não vivenciado, né? Eu brinco com os meus pacientes que, assim, a gente nem pode ficar triste mais hoje em dia, né? Porque alguém quer nos tirar da tristeza à força. Falar por que você tá assim, ou então que você não tem motivo e tal. E eu costumo dizer assim, quando você perde alguém, ou você perde algo muito significativo para você, você tá de luto. E o sentimento esperado disso é tristeza, né? Só que às vezes a gente não se permite vivenciar aquele luto e muitas vezes as pessoas ao nosso redor também não nos permitem, né, vivenciar aquele luto. Sempre tem alguém, não que eu estou dizendo que é errado, mas vamos entender desse exemplo. Sempre tem alguém que vai falar para você assim, não, vamos beber, vamos tomar alguma coisa, vamos, sei lá, vamos sair para fazer alguma coisa para você sair dessa tristeza. E aí o que está acontecendo muitas vezes, né? A pessoa está precisando vivenciar aquele luto, entender o lugar daquela, como que ela vai reposicionar aquela perda na vida dela, né? E aí, às vezes a gente não vivencia isso, esse luto pode se tornar um luto que a gente chama de luto patológico, né? E aí esse luto patológico, ele muitas vezes ele pode ser um luto que já se transformou, que na verdade não é que se transformou, que teve uma comorbidade com a depressão, né? Então aí a gente precisa entender, talvez é uma necessidade de vivenciar um luto, né, de entender melhor essa perda, de reposicionar essa perda na vida, de encontrar novos significados na vida a partir dessa perda, para superar essa tristeza, né? E aí lembrando que a depressão, uma das causas dela, né, é a perda de reforçadores. Às vezes essa grande perda que a pessoa teve era um grande reforçador, né? Era um grande reforçador, né? E aí sim, se não cuidado, pode se transformar, né, num adoecimento na depressão, sim. Sim. Em que fase da vida é mais comum ter depressão? Ela é mais comum em homens ou mulheres? Olha, na fase da vida, os estudos são muito interessantes, isso é muito importante, né? E eu falei, nossa, eu vou dizer isso, vai confundir a cabeça das pessoas, mas vou explicar direitinho que não vai confundir. Ela pode aparecer pela primeira vez em qualquer idade,
mas ela aumenta sensivelmente na puberdade. Nós estamos falando aí de um primeiro episódio. Muitas pessoas já tiveram depressão e não sabem. Né? E não sabem. Então, assim, até as pessoas... É comum depressão na infância. Né? Ela aumenta sensivelmente na puberdade a possibilidade de um primeiro episódio. Agora, o pico, ela pode atingir um pico ali mais comum na segunda ou na terceira década de vida. Não também, isso não significa que o primeiro episódio pode acontecer, né, mais lá para frente, né, 50, 60 anos, né, na terceira idade, mas ela pode aparecer pela primeira vez ali em qualquer idade, mas ela tem esse aumento sensível na puberdade. E os estudos vão mostrar que a prevalência maior é em mulheres, né? Os transtornos, inclusive, têm uma prevalência maior no sexo feminino. Entende? Só que tem uma crítica sobre isso, tá? Não sabe se é porque a mulher busca mais, e aí isso é mais diagnosticado em mulheres, e aí os homens não buscam tanto, ou se na verdade é porque realmente as mulheres são mais sensíveis a ter a própria doença. Eu também fico por esse lado de que... Sim, eu acredito que sim, que né, os estudos vão mostrar que sim, as mulheres acabam sendo mais propensas, mas talvez em termos de número, pode muito vir dos homens não procurar. E aí isso fica difícil de ser percebido ou diagnosticado. Homem, essa questão de médico, né, em geral, né, homem tem, mulher procura mais, em qualquer especialidade, né? Sim, porque se a gente for falar também, porque enquanto a gente está falando que para as mulheres elas estão mais propensas ao adoecimento mental, em relação ao suicídio, a prevalência de suicídio é maior em homens. Então, por isso que fica uma coisa pra gente, né, que fica aí pra gente pensar. Verdade, nossa. Beleza, isso eu já fiz. No SUS, há algum programa para acolher e ajudar essas pessoas que sofrem de depressão? Eu não tenho conhecimento de nenhum programa específico para poder tratar depressão no SUS. Não que não seja necessário. Por exemplo, campanha Outubro Rosa. Aí entra as políticas públicas para trabalhar algo que é prevalente. Precisaria, né, devido à prevalência, né, do número de pessoas. É uma doença muito comum a depressão. Mas no SUS tem os atendimentos médicos e psicológicos, que as pessoas podem procurar atendimento, sim, por conta da depressão. Tem muitas pessoas que são tratadas medicamentosamente pelo SUS, né? E também nas questões psicológicas. Fica uma crítica, né, que a gente precisa, enquanto sociedade, cobrar mais políticas públicas, né, em relação, né, o serviço público relacionado à saúde mental não é bom, né? As pessoas não têm muita a necessidade, a ideia dessa importância. Então, assim, a gente não vê muitos psicólogos nos postos de saúde, por exemplo. E é isso, enquanto sociedade, nós precisamos cobrar muito isso dos nossos governantes, né? De entender que a nossa saúde mental, ela é muito importante e que nós precisamos ter isso cada vez mais presente nos serviços públicos. Mas é possível, sim. Existem tratamentos no SUS, sim. Existem, né? Existe algum tempo estipulado para o tratamento dessa doença, da depressão? Olha, às vezes os pacientes chegam e eles perguntam assim: quanto tempo que eu vou ficar em tratamento?
E aí eu costumo dizer que psicoterapia ela é um processo. Cada um vai funcionar de um jeito. Então, a gente estipular tempo de recuperação é muito complicado. Mas vamos lá, o que os estudos mostram, tá? Que o tempo de recuperação ele vai variar aí de 3 meses, né, em relação a, por exemplo, de 5 pessoas, a cada 5 pessoas, 2 começam a perceber melhoras em torno de 3 meses. Aí nós estamos falando de um tratamento que está fluindo perfeito, né? Que está indo aí perfeitamente. E os estudos vão mostrar que um ano, a cada 5 pessoas, em torno de um ano, 4 se recuperam. Então, o que a gente está falando? De uma recuperação aí em torno de 3 meses a 1 ano, após o início do tratamento, tá? Só que um fator importante é o início recente, né? O início recente é um fator importante para a recuperação. E aí é um grande problema que a gente tem, né? Os diagnósticos, eles demoram muito tempo e muitas vezes anos para serem feitos, para a pessoa procurar ajuda, né? Então, justamente por essa ideia de que talvez seja fraqueza, é só uma fase, coisas assim que atrapalham muito, né? E aí, às vezes, a pessoa tem uma leve melhora, porque às vezes ela estava com uma depressão leve, né? Então, tem uma paciente, assim, muito para cima, né? Que a gente conversa sobre isso, que ela chegou e ela fala assim, não, eu acho que depressão não é não, porque eu sempre fui muito para cima, né? Então, mas eu vim aqui para entender um pouco o que era, e na verdade era uma depressão, né? Era uma depressão. Então, muitas pessoas não percebem isso, e aí levam muito tempo, e aí isso impacta diretamente no tempo de recuperação. Depressão pode se considerar uma doença hereditária? Eu não sei se a gente pode dizer como uma doença hereditária, mas é uma doença que tem influência a partir dos nossos familiares, sim. Porque, né, para dizer que é uma doença hereditária, por exemplo, é quase como assim, se fulano teve, eu vou ter. E não necessariamente. Mas, se, por exemplo, os nossos pais têm ou tiveram depressão, a probabilidade que a gente tem aumenta muito. Então, casos de depressão na família é um sinal de alerta para nós, assim como o câncer, por exemplo, né? Então, a gente precisa estar atento. E principalmente se são os parentes de primeiro grau, esse sinal de alerta, ele aumenta muito, né? Eu não vou dizer em termos de porcentagem para não errar, mas se não me falha a memória, se os nossos pais tiveram ou têm depressão, aumenta um fator em 50% a possibilidade da gente ter. Tá? Lógico que isso vai, a gente está falando de estilo de vida, de personalidade, né? Enfim, várias coisas, mas isso é um sinal de alerta para a gente cuidar ainda mais de nós. A Franzinha perguntou o seguinte, minha amiga Fran, o que fazer para ajudar uma pessoa que está em depressão, mas não aceita ajuda? Difícil. Mas vamos lá. Aquilo que eu disse, a gente precisa de alguma forma acolher, né? Tentar se aproximar, entender um pouco, né, ali o que está acontecendo, tentar sensibilizar de alguma forma, né? Eu costumo dizer assim, que tem uma grande diferença entre você falar para a pessoa ir e você falar para ela, eu vou com você. Percebe? Isso tem uma grande diferença, né? Então, talvez a gente fala assim para a pessoa, você precisa procurar ajuda. E aí eu não sei se a pessoa não está querendo ajuda,
ou se ela não está conseguindo buscar essa ajuda. E que talvez, tá? Não estou dizendo, viu, Fran, que já estou chamando de Fran, que isso é preponderante. Mas isso pode ser um caminho, né? Como, por exemplo, olha, eu vou com você, vamos tentar fazer alguma coisa, né? Vamos procurar saber se não pode ser feito alguma coisa, né? Então, acolher, poder orientar, né? São caminhos importantes. Mas a gente não pode obrigar, né, o outro. Infelizmente, o outro ele tem um tempo, né? O outro ele tem um tempo. E aí a gente precisa mostrar para o outro que a gente está aqui. Que quando ele quiser entender que é o momento, quiser pedir socorro, nós estamos aqui. Mas é muito importante ser um pouco sensível e poder ter essa escuta, né? De poder estar dizendo, olha, isso que você está enfrentando tem jeito, tá? Basta que você... eu estou aqui para esperar o seu momento para isso acontecer. Mas isso é muito comum, infelizmente. Essa semana eu ainda ouvi uma queixa disso de uma amiga em relação à mãe dela, que tem depressão e não aceita nenhum tipo de tratamento, né? Infelizmente, né? É complicado. Uhum. Aí partindo para agora, eu vou partir para a última pergunta. Na verdade, faltam também 15 minutos. O que você diria para as pessoas que passam por isso e muitas vezes pensam em tirar a sua vida, passam, né, pela depressão e pensam, assim, quais são os conselhos que você diria, o que você tem a dizer sobre isso mesmo, assim, porque muita gente vai assistir, eu tenho certeza, eu sempre falo no final da live, as minhas lives, graças a Deus, elas transformam muitas vidas, sabe? Muita gente me manda, eu tô falando sério, me manda direct falando obrigada, como mudou minha forma de viver, meu pensamento. Então, assim, o que você diria? Bom, então, acho que seguindo aquela linha que a gente conversou um pouco lá sobre como fazer para ajudar as pessoas que estão aí, né, com depressão, né, que a gente precisa fazer. Então, o que eu diria, né, aí para essa pessoa, não é nem um conselho, é uma orientação profissional mesmo, que o que ela está passando tem tratamento. Tá? Que tem jeito. Eu costumo dizer assim, né? Para pacientes que chegam no meu consultório, totalmente assim, deprimidos muito gravemente e sem esperança nenhuma, estão ali talvez por uma insistência de alguém, porque alguém realmente pegou na mão e levou. E eu já cheguei a dizer isso, né? Me dá uma chance de poder mostrar para você que isso pode ser mudado. Tá? Então, ou seja, o que eu diria para uma pessoa que está nessa situação e que está pensando em tirar a vida? Que tem outras possibilidades. De que talvez ela esteja entendendo que a única forma de poder aliviar isso que ela está enfrentando ou resolver isso que ela tá vivenciando é tirar a própria vida. E não é a única forma, que existem outras formas, né? Na verdade, tirar a vida, e eu costumo dizer, ninguém nunca voltou para dizer que isso fez resolver o problema. Né? Então, ou seja... dizer e não soube me expressar no início. É isso que eu queria dizer. Exatamente. Então, ou seja, uma das coisas importantes de dizer, tem jeito. Sem medo, pode dizer para as pessoas, tem jeito, né? Para você não está enxergando, que está muito difícil. O óculos que é colocado em nós na depressão é um óculos escuro. É um óculos onde a gente enxerga cinza, né? E aí é importante. Perde a fé, né? Isso, exatamente. E aí a gente precisa, o que eu diria tem jeito, tem tratamento, né? Existem profissionais que são capacitados para isso e a vida pode ter uma outra dinâmica, né?
E é lindo ver no processo terapêutico que depois aí de alguns meses as pessoas olhar para trás e falar, eu não pensava que era possível. É tão, assim, É. gratificante, né, assim, ver depois. Sim. Porque, assim, eu acho que o testemunho, né, é nada mais forte, né, do que quando você conversa com uma pessoa que já passou por aquilo e venceu, né? Uhum. Ai, eu acho demais, assim. É, Com por isso que eu certeza. digo, hoje é o Dia Mundial, né, de Prevenção ao Suicídio. E eu gosto muito de frisar que hoje é o dia em prol da vida, pra gente, até nas palavras, a gente falar a questão do positivo, né, do positivismo. Hoje Uhum. é o dia em prol da vida, entendeu? Sua vida Sim. vale a pena, você não está sozinho, as pessoas, a gente se importa com vocês. Se alguém precisar de ajuda, eu sempre digo, o meu direct está aberto. Eu não sou psicóloga, né? Eu sou educadora, pedagoga, mas assim, eu tenho amigos psicólogos, eu posso orientar, né? E, gente, é como o Max mesmo disse, isso não vai resolver seu problema. Tirar sua vida não vai resolver seu problema. Você tem milhares você tem um leque de oportunidades para sair dessa mesmo. E muitas pessoas já saíram. Nunca ninguém que morreu voltou para falar que adiantou, mas muitas pessoas que buscaram um tratamento podem afirmar que adiantou, né? Sim. Uhum. Com Então é certeza. isso. Ô Aham. Max, gostaria de te agradecer imensamente. Foi uma honra para mim te ter aqui no meu projeto, me faz entender. É, Você é uma pessoa muito querida, né? Por mim, pela minha Obrigado. família. Aham. Tá falando Obrigado. diretamente de Uberaba. E Sim. assim, um grande abraço, muito obrigada pela disponibilidade, né? Por ter tirado um tempo, né, do seu horário tão corrido, né? Que eu sei que está muito corrido, para fazer essa live e ajudar tantas pessoas, tá? Obrigado. Obrigado aí o pessoal que esteve com a gente, né, o pessoal que vai nos assistir depois. E obrigado você pelo Sim, convite, por essa oportunidade da gente poder falar sobre um assunto tão importante, né? E ajudar um pouco mais a sociedade. com certeza. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, obrigada. Assim, o que eu quero mesmo é ajudar as pessoas, assim. Eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né? Se a gente conseguir ajudar uma, já valeu toda a pena, já valeu a pena, né? Com certeza, com certeza. Tá? Obrigado. Um grande Até mais. abraço. Até mais. Tchau. Fique com Deus. Com Tchau. Deus também. Tchauzinho.